Pausa o vídeo agora. Sério, pausa. Porque o que eu vou te contar aqui sobre o câncer e o que os espíritos revelaram para Chico Xavier, isso vai mudar completamente a forma como você enxerga a doença, o sofrimento e até a morte. E eu preciso te avisar. Depois que você souber disso, não tem volta. Não tem como desver. Não tem como fingir que não ouviu. Talvez você esteja aqui porque alguém que você ama está lutando contra essa doença agora. Ou talvez você mesmo esteja nessa batalha. Ou quem sabe você já perdeu alguém e ainda carrega aquela dor, aquele vazio, aquela pergunta que não quer calar. Por quê? Eu sei que dói. Dói de um jeito que parece que arranca um pedaço da gente. E a pior parte nem é a dor física da doença. É aquela sensação de injustiça. Aquele desespero silencioso que aperta o peito quando você olha para aquela pessoa e pensa, ela não merecia isso. Ele era tão bom. Por que logo com ela? Nos próximos minutos, você não vai encontrar respostas fáceis. Não vou te dar aquela história bonitinha de autoajuda que finge que tudo vai ficar bem se você só pensar positivo. Não é isso. O que eu vou te mostrar aqui é muito mais profundo. É sobre verdades espirituais que Chico Xavier recebeu do plano espiritual. Verdades que vão te fazer olhar para a doença com outros olhos. Verdades que podem até doer mais no começo, mas que trazem uma compreensão que pode mudar tudo. Você vai descobrir coisas que os médicos não conseguem explicar. Coisas que a ciência não alcança. Porque tem algo acontecendo muito além do corpo físico quando o câncer aparece. Algo que tem a ver com o espírito, com vidas passadas, com propósitos que a gente nem imagina. E eu não vou pedir para você acreditar em mim. Eu só vou te pedir para ouvir com o coração aberto. Porque se você chegou até aqui, se você clicou nesse vídeo, não foi por acaso. Seu espírito sabe que tem algo aqui que você precisa ouvir. Mas antes de eu começar a revelar essas verdades, tem algo que você precisa entender primeiro. Algo sobre como a gente foi ensinado a ver a justiça divina. Porque tudo que você aprendeu sobre castigo, sobre merecimento, sobre Deus, pode estar completamente errado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu aquele aperto no peito quando recebeu a notícia? Aquele momento em que o mundo inteiro parece parar? Quando o médico fala a palavra câncer e tudo ao redor vira um borrão? Eu já vi isso de perto. Vi o rosto de pessoas que amam se transformando quando ouvem o diagnóstico. É como se o chão sumisse debaixo dos pés, como se alguém tivesse arrancado todo o ar dos pulmões. E a primeira coisa que vem não é medo da dor física. É aquela pergunta que rasga a alma. Por quê? Por que logo com ela que sempre ajudou todo mundo? Por que com ele que era tão generoso, tão justo? Por que com pessoas tão boas, enquanto tem tanta gente ruim por aí vivendo numa boa, sem sofrer nada? Você não está sozinho nessa revolta. Eu sei que você já pensou nisso, já questionou, já sentiu aquela raiva silenciosa de um universo que parece injusto, de um Deus que parece surdo aos nossos gritos. E eu entendo, eu juro que entendo. É doloroso demais ouvir as pessoas dizendo, ela era tão iluminada, não merecia isso. Ele tinha o coração tão puro, por que Deus permitiu? E a gente concorda. A gente olha para aquela pessoa e pensa, é verdade, ela não merecia. Ninguém merece. Mas e se eu te disser uma coisa que pode parecer estranha agora? E se merecer não tem absolutamente nada a ver com isso? E se a doença não for sobre o que a pessoa fez ou deixou de fazer nessa vida? E se houver algo muito maior acontecendo, algo que a gente não consegue ver só olhando para essa existência? Olha, eu não vou te enganar. O que eu vou compartilhar aqui não vai tirar a dor de ninguém da noite para o dia. Não sou eu quem vai curar a doença. Eu não tenho esse poder. Mas essas mensagens que Chico Xavier recebeu do plano espiritual ao longo de 75 anos, dedicando a vida dele à caridade, elas têm o poder de transformar. Transformar revolta em compreensão, desespero em esperança, e aquele vazio que parece sem fim em um propósito que faz sentido. Você vai sair daqui vendo o câncer e qualquer doença grave com uma profundidade que pouquíssimas pessoas têm a coragem de encarar, porque a verdade espiritual não é confortável. Ela não é fácil de aceitar.
Mas ela é libertadora. Ela traz uma paz que não vem de negar a dor, mas de entender o significado dela. São 5 verdades que eu vou compartilhar com você. 5 revelações que vão desde o conceito de expiação espiritual até o poder supremo do amor na cura. Cada uma dessas verdades vai te fazer refletir sobre a sua própria jornada, sobre as suas escolhas, sobre o que realmente importa quando tudo ao redor parece estar desmoronando. E eu preciso te avisar. A primeira verdade é a mais difícil de engolir, porque ela fala sobre algo que ninguém quer admitir, algo que vai contra tudo que a gente aprendeu sobre justiça e merecimento. Mas respira fundo comigo agora. Abre o coração, porque é exatamente por aqui, por essa primeira verdade que pode doer, que tudo começa a fazer sentido. Você está pronto? Porque a partir daqui, a forma como você enxerga a vida e a morte nunca mais vai ser a mesma. Verdade número 1. O câncer pode ser uma porta de libertação, não uma maldição. Uma libertação. Eu já sei o que você está pensando agora. Tá achando que eu enlouqueci, né? Como assim libertação? A pessoa tá ali sofrendo, o corpo se destruindo, a família desesperada. E eu venho falar de libertação? Calma. Respira fundo comigo. Porque essa verdade que eu vou te explicar agora exige que a gente olhe muito além do corpo físico. Muito além dessa vida que a gente está vivendo aqui e agora. A gente precisa expandir o olhar para algo que é eterno. No Espiritismo, Chico Xavier ensinou uma coisa que muda tudo. Nós não somos esse corpo. Nós somos espíritos eternos. Essa vida aqui, com esse corpo, nesse tempo, é só uma passagem. É tipo uma escola temporária onde a gente vem para aprender lições específicas. E muitas vezes a gente traz na bagagem espiritual uns pesos de outras existências. Sabe aquelas escolhas erradas que a gente fez em vidas passadas? Aquelas dores que a gente causou em outras pessoas? Aquele amor que a gente não soube dar? Tudo isso fica registrado no espírito. E em algum momento a gente precisa resgatar isso. Precisa limpar. Precisa evoluir. O câncer e outras doenças graves podem ser exatamente isso. Oportunidades que o próprio espírito escolheu antes mesmo de encarnar, antes de nascer nessa vida, para fazer esse resgate, para limpar essas manchas, para evoluir espiritualmente. E olha que importante você entender isso. Não é castigo de Deus. Não é um Deus vingativo te punindo. É uma chance dolorosa, eu sei. Uma chance que faz a gente sofrer, eu sei. Mas é uma chance. Pensa comigo por um segundo. Fecha os olhos e imagina. E se você tivesse machucado alguém profundamente numa vida passada? E se você tivesse causado uma dor terrível em outra pessoa? E agora, antes de nascer de novo, te dessem a chance de passar por algo que te fizesse crescer espiritualmente, a ponto de nunca mais repetir aquilo? Você não aceitaria? Você não escolheria passar por essa dor temporária para se livrar para sempre daquela mancha no seu espírito? É sobre isso que eu estou falando. E Chico Xavier trouxe dezenas, centenas de casos de espíritos que, depois que desencarnaram, depois que voltaram para o plano espiritual, reconheceram que aquela doença foi exatamente o que eles precisavam. Teve um caso específico que me marcou tão profundamente que eu nunca mais esqueci. Um espírito se comunicou através do Chico e relatou que na vida anterior ele tinha sido uma pessoa extremamente vaidosa, obcecada pela aparência. E essa pessoa humilhava os outros pela aparência deles, julgava, fazia piada, machucava as pessoas só porque elas não se encaixavam no padrão de beleza que ela considerava certo. E sabe o que aconteceu na vida seguinte? Esse espírito reencarnou e desenvolveu um câncer que deformou completamente o rosto dele. Aos poucos foi perdendo a beleza física que tinha, foi sendo desfigurado pela doença. Parece cruel, né? Parece até perverso quando a gente ouve assim. Mas espera, porque tem mais. Sabe o que esse espírito disse quando já estava do outro lado depois de desencarnar? Ele disse uma coisa que me fez chorar. Foi a dor mais necessária da minha existência, porque só assim, só passando por aquilo, eu consegui finalmente aprender a ver além da superfície,
a olhar para uma pessoa e enxergar a essência dela, não a aparência. A amar de verdade, a ter compaixão real, não aquela compaixão falsa de quem nunca sofreu. Aquela doença que parecia a pior coisa que podia ter acontecido com ele, na verdade, foi o que salvou o espírito dele. Foi o que fez ele evoluir de um jeito que talvez nada mais conseguiria. E olha, isso não é um caso isolado. Chico Xavier trouxe inúmeras mensagens assim, de espíritos que olham para trás e agradecem pela doença, agradecem pelo sofrimento, porque entendem agora, com a visão espiritual ampliada, que aquilo foi o resgate necessário. Então, quando você olhar para aquela pessoa amada que está lutando contra o câncer, eu quero que você tente fazer uma coisa. Tenta enxergar além da dor do corpo, porque tem um espírito ali, um espírito eterno, e esse espírito talvez esteja cumprindo uma missão gigantesca, uma missão de cura profunda, uma missão que vai libertá-lo de pesos que ele carrega há muitas e muitas vidas, e estar ao lado dessa pessoa, com amor verdadeiro, com paciência, com compaixão, isso faz parte da sua missão também. Porque talvez você esteja aqui exatamente para ajudar esse espírito a cumprir o que ele veio fazer, para ser o amor que sustenta ele nessa jornada difícil. Mas espera, porque agora vem uma pergunta que deve estar martelando na sua cabeça. Se a doença pode ser expiação, se ela é uma oportunidade de resgate espiritual, então isso significa que a morte é o fim de tudo? Que quando a pessoa morre do câncer é porque ela fracassou? É porque não conseguiu aprender a lição? A segunda verdade que eu vou te contar agora vai te chocar ainda mais do que essa primeira. Verdade número 2. A morte é a maior mentira que te contaram a vida inteira. A gente cresce ouvindo que quando morre, acabou. Fim. Game over. Ou então, a gente ouve que vai para o céu ou para o inferno e fica lá parado para sempre, tipo congelado no tempo. Mas e se eu te disser que a morte não é nada disso? E se eu te disser que a morte é só uma mudança de endereço? Que a vida continua, só que agora sem o peso desse corpo doente, desse corpo cansado, desse corpo que está te limitando? Chico Xavier dedicou 75 anos da vida dele fazendo uma coisa, trazendo mensagens de quem já morreu. Ele psicografou mais de 400 livros, milhares de cartas, mensagens de pais para filhos, de filhos para pais, de maridos para esposas. Gente que tinha morrido e queria dizer para a família: eu não morri, eu tô vivo, só mudei de lugar. E sabe qual é a mensagem mais comum que aparece nessas comunicações? A mais repetida? É essa: eu não morri, eu só mudei de estado. Continuo vivo, continuo consciente, continuo amando vocês. Tem um relato específico que me arrepia toda vez que eu lembro. Toda vez. Uma mãe que morreu de câncer conseguiu mandar uma mensagem para o filho através do Chico Xavier. E nessa mensagem ela contou uma coisa linda e ao mesmo tempo de partir o coração. Ela disse mais ou menos assim: filho, eu passei anos da minha vida com medo da morte, anos inteiros apavorada com o que viria depois. Mas quando a morte finalmente chegou, sabe o que eu senti? Foi como tirar uma roupa velha e apertada que não me servia mais. Como tirar um casaco pesado num dia de calor. Do outro lado, eu continuo viva. Eu continuo sendo eu. Continuo te amando exatamente do mesmo jeito. E finalmente, estou livre da dor. Você consegue imaginar o alívio desse filho quando ele recebeu essa mensagem? Consegue imaginar a paz que isso trouxe para ele? O câncer mata o corpo. Isso é fato. A doença destrói o corpo físico. Mas ela não mata o espírito, não toca no espírito. E quando a gente entende isso de verdade, quando isso desce do cérebro para o coração, a dor da perda não some. Ela continua ali, mas ela se transforma. Ela vira outra coisa, porque você sabe no fundo do seu ser que aquilo não é um adeus para sempre. É um até logo. É uma separação temporária. Muitas vezes, o câncer é a última aula antes da formatura espiritual. É a prova final daquela vida. E passar por ela com dignidade, mantendo a fé, mantendo o amor no coração. Isso prepara o espírito para continuar a jornada dele num nível muito mais elevado do outro lado. Chico dizia uma coisa que mexe muito comigo.
Ele dizia que tem espíritos que escolhem passar pelo câncer justamente porque sabem que essa doença específica vai mobilizar amor ao redor deles. Vai juntar a família que estava dispersa. Vai fazer as pessoas deixarem as brigas de lado. Vai fazer todo mundo mostrar o que realmente sente antes que seja tarde demais. É uma oportunidade única de dar e receber amor de uma forma intensa, profunda, verdadeira. Quantas famílias a gente não vê que se reencontram quando alguém adoece? Quantas pessoas que não se falavam há anos voltam a se falar? Quantas palavras que precisavam ser ditas finalmente são ditas? Quantos abraços que ficaram para depois finalmente acontecem? O câncer tem esse poder. Ele tira toda a superficialidade da vida, toda a futilidade, e deixa só o essencial, o amor. As pessoas que importam, os momentos que têm valor. Então, se você está vivendo agora o luto de alguém que partiu por causa do câncer, se você perdeu alguém que você ama para essa doença, eu quero que você tente fazer uma coisa. Tenta imaginar essa pessoa agora, livre, leve, sem nenhuma dor, sem aquele cansaço que ela sentia, sem aqueles remédios, sem aquelas consultas intermináveis, conseguindo finalmente descansar daquela batalha tão dura que o corpo travou. Ela não deixou de existir. Ela não virou pó e sumiu no nada. Ela só voltou para casa. Voltou para o plano espiritual que é de onde todos nós viemos e para onde todos nós vamos voltar um dia. E de lá, ela continua te amando. Continua torcendo por você. Continua perto, mesmo que você não consiga ver. Mas agora vem uma pergunta que não quer calar. Se o espírito é tão poderoso assim, se a vida continua depois da morte, se somos seres eternos com tanto poder, por que a gente não consegue simplesmente curar o câncer pela força da mente? Pela força da fé? Se a gente acreditar forte o suficiente, se orar o suficiente, a doença não deveria ir embora. Essa terceira verdade vai te mostrar algo surpreendente sobre o poder real do espírito. Algo que pouquíssima gente entende. Verdade número 3. Seu espírito tem mais poder do que qualquer remédio que existe nesse mundo. Mas nem sempre ele vai usar esse poder do jeito que você espera. E é aqui que mora o grande mistério. Você já viu aqueles casos impressionantes de pessoas que foram desenganadas pelos médicos e simplesmente se curaram? Do nada, sem explicação científica nenhuma? Os médicos olham os exames, balançam a cabeça e falam: isso é impossível, mas aconteceu. A medicina chama de remissão espontânea. Mas a gente que entende o lado espiritual sabe que não tem nada de espontâneo nisso. Isso acontece, e acontece muito mais do que você imagina. Muito mais do que os jornais divulgam. O espírito, quando está completamente alinhado com o seu propósito de vida, quando entende para que veio, pode literalmente reorganizar o corpo. Pode reverter processos que a ciência considera irreversíveis. Pode criar o que a medicina chama de milagre. A fé realmente cura. A força da mente realmente transforma células. Isso não é papo de autoajuda. É realidade espiritual comprovada por milhares de casos. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém fala, que quase ninguém tem coragem de falar. Nem sempre a cura física é o objetivo daquela encarnação. Nem sempre curar o corpo é o que o espírito veio buscar aqui. Às vezes, a cura que o espírito realmente precisa é a cura emocional. É a cura do orgulho que ele carrega há várias vidas. É a cura da raiva que está enraizada na alma dele. É a cura do medo que paralisa a evolução dele. E para conseguir essas curas, às vezes o corpo precisa adoecer. Eu sei que é difícil de aceitar, mas pensa comigo. Quantas pessoas você já viu que só mudaram de verdade, só se transformaram de verdade depois que passaram por uma doença grave? Quantas pessoas largaram o orgulho, pediram perdão, aprenderam a amar só quando viram a morte de perto? Teve gente que passou pela quimioterapia inteira, aquele tratamento pesado que destrói o corpo, e não teve nenhum efeito colateral. Nenhum. Cabelo não caiu, não teve enjoo, não teve nada. Só pela força da mente positiva, pela conexão espiritual forte.
Teve gente que já estava em estágio terminal. Os médicos tinham mandado para casa para morrer em paz e, de repente, o tumor sumiu. Simplesmente desapareceu dos exames. A fé move montanhas? Sim, move. Mas também move células. Também transforma tumores. Também reorganiza o corpo. Chico Xavier contava a história de um homem que me marcou profundamente. Esse homem descobriu um câncer agressivo, daqueles que a medicina olha e já sabe que não tem muito o que fazer. Os médicos foram honestos com ele. Você tem 6 meses, talvez 1 ano, se a gente tiver sorte. Aproveita o tempo que te resta com a família. E sabe o que esse homem fez? Ele não entrou em desespero. Não ficou com raiva de Deus. Não se revoltou contra o mundo. Ele tomou uma decisão. Eu não vou morrer com raiva no coração. Eu não vou partir desse mundo carregando mágoas. Então ele passou aqueles meses que supostamente eram os últimos dele fazendo uma coisa: pedindo perdão. Pedindo perdão para todo mundo que ele tinha magoado na vida, para todo mundo que ele tinha tratado mal, para todo mundo com quem ele tinha brigado por bobeira. E ao mesmo tempo ele ofereceu perdão. Perdoou quem tinha magoado ele, quem tinha traído ele, quem tinha mentido para ele. Soltou tudo. Limpou o coração completamente. E mais do que isso, ele doou o tempo que lhe restava para ajudar os outros. Começou a visitar asilos, levava comida para pessoas em situação de rua, conversava com quem estava precisando de uma palavra de conforto. Virou um instrumento de amor puro. Sabe o que aconteceu com esse homem? O câncer começou a regredir, devagar, mas começou. E em alguns meses tinha sumido completamente, desaparecido. Os médicos não conseguiram explicar. Fizeram 1000 exames, checaram tudo de novo. Não tinha mais nada. O homem estava curado. Os médicos não entenderam nada. Mas o espírito dele entendeu perfeitamente. A missão tinha sido cumprida. A cura que ele precisava não era do corpo, era do coração, era da alma. Ele precisava aprender a perdoar, precisava aprender a amar de verdade. Precisava limpar todas aquelas mágoas que ele carregava. E quando o coração curou, quando a alma se libertou, o corpo seguiu. O corpo simplesmente acompanhou a cura espiritual. Mas olha, eu preciso ser honesto com você. Nem sempre vai ser assim. E você precisa entender isso para não criar falsas expectativas, para não entrar numa cilada espiritual perigosa. Tem gente que mantém a fé inabalável até o último segundo de vida. Gente que ora, que faz tratamento alternativo, que visualiza a cura, que faz tudo certinho. E mesmo assim desencarna. Mesmo assim parte. E isso não significa, de forma alguma, que a fé deles era fraca. Não significa que eles não se esforçaram o suficiente. Não significa que Deus abandonou eles. Significa apenas uma coisa: a missão deles aqui na Terra estava completa. O espírito deles precisava partir para continuar evoluindo em outro plano, num nível mais alto. O poder do espírito não é sempre sobre ficar, não é sempre sobre se agarrar a essa vida a qualquer custo. Às vezes, o maior poder do espírito está em partir, em saber a hora de partir, em partir da forma mais digna, mais amorosa, mais consciente possível, deixando só amor para trás, só boas lembranças, só gratidão. Mas agora vem uma pergunta que eu sei que está martelando na sua cabeça desde o começo desse vídeo. De onde vem a doença, afinal de contas? Por que algumas pessoas nascem com tendência ao câncer e outras não? Por que tem família que parece ser perseguida pela doença, enquanto outras nunca nem ouvem falar disso de perto? Essa quarta verdade fala sobre algo que muita gente tem medo de aceitar. Algo que assusta. Algo que parece pesado demais para ser verdade. Mas que quando você entende direito, é na verdade libertador. Eu estou falando do karma. Verdade número 4. Karma não é castigo. Karma é justiça perfeita. Eu sei que essa palavra assusta muita gente. Karma. Quando a gente ouve essa palavra, a primeira coisa que vem na cabeça é punição. É castigo. É pagar por erros do passado. Parece que tem um Deus ali anotando tudo que você faz de errado para te cobrar depois. Mas não é nada disso.
Não é nada disso. Karma é simplesmente causa e efeito. É a lei mais básica do universo. É colher o que você planta. Simples assim. E funciona tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta dor, você colhe dor. Não tem mistério. Não tem injustiça. No Espiritismo, a gente entende uma coisa fundamental. Somos completamente responsáveis por tudo que fazemos, por tudo que pensamos, por tudo que sentimos. Toda ação gera uma consequência. Se eu prejudico alguém hoje, de alguma forma, eu crio um débito. Não um débito com Deus. Não é Deus lá em cima anotando num caderninho. É um débito com a própria lei universal do equilíbrio, com a justiça cósmica que mantém tudo em harmonia. E aqui vem a parte que mexe com muita gente. Muitos casos de câncer, segundo os espíritos que conversaram com Chico Xavier ao longo de décadas, têm raízes em existências anteriores, em vidas passadas. Pode ser alguém que abusou muito do próprio corpo na vida passada, que teve vícios pesados, que viveu em excessos, ou até mesmo alguém que causou dor física em outras pessoas, que machucou, que violentou, que torturou. E agora, nessa vida, o corpo responde, o corpo cobra. Parece pesado quando você ouve assim? Parece injusto? Eu entendo. Mas olha o lado libertador disso tudo. O lado que muda completamente a perspectiva. Isso significa que nada, absolutamente nada é aleatório. Nada é injusto de verdade. Nada acontece porque sim. Você não está sendo perseguido por um Deus cruel que acordou de mau humor e decidiu te ferrar. Você não é vítima do acaso, do azar, da sorte ruim. Você está simplesmente passando pelo processo natural de equilibrar a balança, de ajustar as contas, de resgatar o que precisa ser resgatado. E quando você entende isso, quando isso realmente entra no seu coração, a revolta diminui, a raiva some, porque você entende que existe um propósito, existe uma razão, existe uma justiça funcionando, mesmo que a gente não consiga ver ela com esses olhos físicos limitados. Chico Xavier relatou uma história que mexe muito comigo toda vez que eu lembro. A história de uma mulher jovem, bonita, cheia de vida pela frente. Ela desenvolveu um câncer de mama bem agressivo, e a revolta dela foi imensa. Ela gritava, porque eu sempre fui boa, eu sempre ajudei todo mundo. Eu nunca fiz mal para ninguém, porque isso está acontecendo comigo. Mas numa regressão espiritual que foi feita, descobriu-se algo impressionante. Em outra vida, essa mulher tinha sido uma pessoa que causava muito sofrimento através da vaidade e da manipulação afetiva. Ela usava a beleza dela como arma, para destruir famílias, para roubar maridos, para causar dor nas outras mulheres. Ela se divertia com isso. Tinha prazer em ver o sofrimento alheio causado pela sedução dela. O câncer de mama não era um castigo aleatório. Era uma oportunidade. Uma oportunidade de ressignificar completamente o feminino, de aprender a amar de verdade, não de forma manipuladora, de desenvolver compaixão real, de entender a dor que ela tinha causado, de sentir na pele, literalmente, o que é ter o corpo feminino atacado, ferido, violado pela doença. E sabe o que essa mulher disse depois que entendeu tudo isso? Depois que teve acesso a essa memória de vida passada? Ela disse uma coisa linda. Agora eu sei para que eu vim. Agora eu entendo minha missão. E eu vou honrar essa chance. Eu vou passar por isso com dignidade. Vou aprender tudo o que eu vim aprender. Vou curar o que precisa ser curado. Não só no corpo, mas principalmente na alma. E olha que importante você entender isso. Se você ou alguém que você ama está enfrentando o câncer agora, por favor, não fica se torturando tentando descobrir o que você fez de errado. Não fica caçando culpa, não fica se punindo mentalmente. Não é sobre culpa. Nunca foi sobre culpa. É sobre evolução. É sobre transformação. É sobre pegar aquele chumbo pesado e transformar em ouro puro. E você tem toda a força necessária para fazer isso dentro de você. Toda. Você só precisa acessar ela. Só precisa acreditar nela. O karma não está aqui para te destruir. Está aqui para te libertar, para te fazer crescer,
para te fazer evoluir de um jeito que talvez nada mais conseguiria. É duro? É. É doloroso? Muito. Mas é justo. E é necessário. Mas espera. Porque existe uma força que é maior que o karma, maior que a expiação, maior que qualquer doença que existe nesse mundo. Uma força que pode transformar tudo, que pode curar até o que parece incurável, que pode trazer luz para o lugar mais escuro. E essa última verdade, essa quinta verdade, é a mais poderosa de todas. É a que realmente tem o poder de mudar tudo. Prepara o coração, porque o que vem agora é o que realmente importa no final. Verdade número 5. O amor cura tudo, sempre. Pode não curar o corpo, mas cura o que realmente importa, a alma. Chico Xavier repetia isso como um mantra durante toda a vida dele. Ele dizia: o amor é a única força capaz de transcender qualquer dor, qualquer doença, qualquer sofrimento, qualquer barreira que existe entre o céu e a terra. Quando você ama de verdade, quando você ama sem esperar nada em troca, sem cobrar, sem julgar, sem colocar condições, você se conecta com a força mais poderosa do universo inteiro, com a força que criou tudo que existe. O amor não é aquele sentimento bonitinho de filme, não é aquela coisa romântica que a gente vê na televisão. O amor de verdade é poder puro, é energia que transforma, é luz que penetra a escuridão mais densa. Quantas histórias a gente não conhece? Quantas histórias você mesmo já não ouviu falar? De pessoas que estavam completamente desenganadas pelos médicos. Os médicos tinham mandado para casa porque não tinha mais nada a fazer. Mas o amor da família, aquela dedicação incansável, aquelas orações fervorosas, aquela presença constante, sustentaram aquela pessoa muito além do que qualquer médico previu. Meses se transformaram em anos. Anos em que teve risada, teve abraço, teve vida sendo vivida. E em alguns casos, o amor trouxe a cura completa. Trouxe o milagre que ninguém esperava mais. Porque o amor, quando é verdadeiro, quando é puro, tem o poder de reorganizar até as células do corpo. O amor não é ingenuidade. Não é aquela coisa de gente que não entende a realidade. O amor é poder real, poder de transformar células cancerígenas em células saudáveis, poder de fortalecer o sistema imunológico de uma forma que nenhum remédio consegue, poder de dar sentido a cada dia, mesmo quando tudo ao redor parece completamente perdido, mesmo quando não há mais esperança médica nenhuma. Eu já vi isso com meus próprios olhos. Já vi pessoas que deveriam ter morrido há meses continuarem vivas, lúcidas, presentes, só porque estavam cercadas de amor, só porque tinham alguém que segurava a mão delas todos os dias e dizia: eu tô aqui, você não tá sozinho. E olha que interessante, olha que reviravolta linda. Muitas vezes quem tá com câncer não tá aqui só para aprender. Não é só sobre a lição que aquela pessoa precisa aprender. É sobre ensinar também. Ensinar você, ensinar a família, ensinar todo mundo ao redor, ensinar você a amar melhor, a amar de um jeito mais profundo, mais verdadeiro, a dar valor ao tempo, porque você percebe como o tempo é curto, como cada momento é precioso, a falar o que você sente antes que seja tarde demais. Quantas vezes a gente deixa para depois? Quantas vezes a gente acha que vai ter tempo infinito para dizer eu te amo, para pedir desculpa, para agradecer? O câncer tem esse poder devastador, mas também transformador. Ele aproxima as pessoas. Ele derruba todas as máscaras que a gente usa no dia a dia. Tira toda a superficialidade, tira todo o supérfluo. Todas aquelas brigas bobas, aquelas mágoas pequenas, aquelas frescuras do ego. E deixa só o essencial. Só o que realmente importa. O amor. Se você está cuidando de alguém com câncer agora, se você está sendo aquela pessoa que está ali todo dia, limpando, alimentando, consolando, ouvindo, segurando a mão, eu quero que você saiba de uma coisa. Você está fazendo uma das coisas mais sagradas que um ser humano pode fazer nessa terra. Você está sendo instrumento de amor divino. Você está sendo as mãos de Deus tocando aquela pessoa. E isso transforma você também, profundamente. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois dessa experiência.
Você vai sair dali com uma compreensão de amor que a maioria das pessoas nunca vai ter, com uma profundidade de alma que não se consegue de nenhum outro jeito. Então, não importa em que estágio está a doença agora. Não importa se o prognóstico é bom ou ruim. Não importa se os médicos estão otimistas ou pessimistas. O que realmente importa é uma coisa só: quanto amor você consegue colocar em cada gesto que você faz, em cada palavra que você diz, em cada momento que você compartilha com aquela pessoa. Porque no final, quando tudo passar, quando o corpo já não estiver mais aqui, sabe o que fica? Só o amor fica. Só o amor atravessa a fronteira entre esse mundo e o outro. Só o amor é eterno de verdade. Tudo o resto passa. O dinheiro passa. O sucesso passa. A beleza física passa. A saúde passa. Tudo passa. Mas o amor permanece. Para sempre. Olha, antes de eu me despedir, eu tenho 2 pedidos rápidos para você fazer. E depois disso, eu quero deixar uma mensagem final que eu preciso que você ouça até o último segundo. Combinado? Fica comigo até o fim, porque essa mensagem final é para você. Foi feita especialmente para você que chegou até aqui. Se você conhece alguém que está lutando contra o câncer agora, ou contra qualquer outra doença grave, deixa o nome dessa pessoa aqui nos comentários. A gente vai criar uma corrente de oração coletiva. Cada nome que você escrever aqui é uma luz sendo acesa para essa pessoa. É uma energia positiva sendo enviada. E acredita, isso tem poder. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser alguém que está doente. Pode ser alguém que está cuidando de alguém doente. Ou simplesmente alguém que está perdido, sem entender o sofrimento. Esse vídeo pode ser a diferença entre desespero e esperança para alguém hoje. Então faz isso por mim. Compartilha. E agora? Agora vem a mensagem que eu mais queria te dar. Eu sei que esse vídeo mexeu com você. Mexeu profundamente. Mexeu comigo também fazer ele. Cada vez que eu reviso esses ensinamentos de Chico Xavier, cada vez que eu mergulho nessas verdades espirituais, eu me transformo um pouquinho. Eu saio diferente do que entrei. E eu espero de todo o meu coração que você também tenha se transformado nesses minutos que a gente passou juntos aqui. Talvez você tenha chorado. Talvez as lágrimas tenham escorrido sem você nem perceber. Talvez você tenha se revoltado com alguma verdade que eu falei. Talvez tenha pensado: não, isso não pode ser assim. Isso é injusto demais. Ou talvez você tenha sentido um alívio tão grande, uma paz tão profunda, que você nem sabia que precisava sentir. Você nem sabia que estava carregando tanto peso até ele sair. Tudo isso é válido. Tudo isso é legítimo. Tudo isso faz parte do processo de despertar espiritual. Não existe certo ou errado no que você sentiu. O importante é que você sentiu. O importante é que você permitiu que essas verdades tocassem você. Agora eu quero que você saiba de uma coisa muito importante, e eu preciso que você ouça isso com atenção. A sua dor é real. O seu medo é real. O seu desespero é real. E não tem problema nenhum mesmo, sentir tudo isso. Entender o lado espiritual da doença, entender que existe um propósito maior, não significa que você tem que fingir que não dói. Não significa que você tem que sorrir e falar que tá tudo bem quando não tá. Dói sim. Dói muito. E pode continuar doendo. A compreensão espiritual não tira a dor. Ela não faz mágica. Mas agora, pelo menos, você tem uma perspectiva maior. Você tem um olhar mais amplo. Você consegue enxergar além da superfície do sofrimento. Você entende agora que aquela pessoa que você ama, ou você mesmo se for o seu caso, não está sendo punida por um Deus cruel. Não está sendo castigada por ter feito algo errado. Está sendo lapidada, como um diamante bruto que precisa passar pela pressão absurda, pelo calor intenso, para finalmente brilhar com todo o esplendor que tem dentro dele. O sofrimento não está aqui para te destruir. Está aqui para te revelar, para mostrar do que você é feito de verdade, para tirar todas as camadas falsas e deixar só a essência pura. Sabe por que você está aqui assistindo isso agora?
Por que você clicou nesse vídeo entre milhões de outros vídeos que poderiam estar na sua tela? Não foi o algoritmo. Não foi coincidência. Não foi sorte ou azar. Foi o seu espírito guia que te trouxe até aqui. Porque tinha uma mensagem específica que você precisava ouvir hoje. Tinha uma verdade que o seu coração estava pedindo, às vezes sem você nem saber conscientemente. E se você chegou até aqui, até esse momento final do vídeo, até esse último minuto, é porque você é corajoso. É porque você tem coragem de encarar a verdade, por mais difícil que ela seja, por mais que ela machuque, por mais que ela desafie tudo o que você acreditava antes. E isso é raro. Isso é muito raro. Isso é precioso. A maioria das pessoas foge, desliga o vídeo, muda de canal, distrai a mente com qualquer bobagem para não ter que encarar essas verdades profundas. Mas você não. Você ficou. Você teve coragem de ficar. E isso diz muito sobre quem você é. Eu não sei qual é a sua batalha agora. Não sei se é você quem está enfrentando a doença na própria pele. Não sei se você está cuidando de alguém que você ama que está passando por isso. Ou se você simplesmente está tentando entender por que existe tanto sofrimento nesse mundo. Por que as coisas são do jeito que são. Mas uma coisa eu sei com certeza absoluta. Você tem força. Você tem mais força dentro de você do que você imagina. Você é mais forte do que pensa, mais corajoso do que acredita, mais resiliente do que jamais imaginou ser. E nos momentos mais difíceis, nos dias em que parece que você não vai aguentar, você vai descobrir reservas de força que você nem sabia que existiam. Lembra das 5 verdades que a gente viu aqui. Expiação é libertação, não punição. Morte é transformação, não fim. Espírito tem poder real de cura. Karma é justiça perfeita, não crueldade. E amor cura tudo, absolutamente tudo. Guarda isso no coração. Escreve isso na sua alma. Porque nos dias difíceis, nos momentos de escuridão total, você vai precisar lembrar disso. Você vai precisar buscar essas verdades lá no fundo do peito para continuar de pé. A dor não é o fim da história. A doença não é o fim da jornada. A morte não é o fim da existência. O que fica, o que realmente permanece para sempre, é o amor. O que fica é a evolução do espírito. O que fica é o espírito eterno que você é, que sempre foi, que sempre será. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por ter confiado em mim para guiar você nessa reflexão tão profunda, tão intensa. Obrigado por ter aberto o coração e permitido que essas verdades entrassem. E lembra sempre disso. Você não está sozinho nessa caminhada. Você nunca esteve sozinho. E você nunca estará sozinho. Tem uma força maior, tem espíritos guias, tem amor divino te amparando sempre. Fica com Deus. Fica em paz. E que a luz sempre, sempre ilumine o seu caminho e o caminho de todos que você ama. Que ela ilumine cada passo que você der daqui para frente. Um beijo no coração de cada um que chegou até aqui. Força sempre, sempre. Em todos os dias, em todas as batalhas, em todos os momentos. Força.